Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E o vídeo de hoje eu vou trazer um estudo muito interessante que vai linkar vários assuntos que nós já vimos aqui no canal. Eu vou falar um pouco sobre a primeira civilização no qual é formalmente reconhecida, que é o berço da civilização, que foi a civilização suméria. E vou estar fazendo um paralelo de alguns registros da escrita suméria com escritos da Bíblia Sagrada, principalmente do Velho Testamento, do livro da Gênese. Mas para falar desse assunto, eu vou também linkar aqui o assunto sobre as 7 raças planetárias e os ciclos de yugas. Porque, pessoal, o que acontece? Está tudo conectado. As coisas, tudo é questão de processo. Isso tudo vai caminhando junto, de forma paralela, todos esses acontecimentos. Quando é falado do berço da nossa civilização, o que me remete sempre, que é o início da nossa raça mãe atual, que é a raça ariana. A nossa raça ariana que surgiu após o dilúvio, que é o dilúvio bíblico, que foi, na verdade, o afundamento da Atlântida. A Atlântida foi a 4ª raça mãe, foi antecessora nossa. E com o dilúvio, com o desaparecimento dela, toda a geologia do planeta foi transformada e se iniciou ali um novo ciclo de consciência. Então é isso que nós vamos abordar aqui. Na história esotérica oculta da humanidade, fala-se, ensina-se que o planeta deve passar por um processo de evolução, e esse ciclo completo de evolução se dá com o desenvolvimento de 7 raças mãe, ou 7 grandes civilizações ou ciclos civilizatórios. E nós atualmente estamos nessa 5ª raça mãe, que é a raça ariana. Ou seja, já estamos na reta final desse processo. Porém, é um processo que dura milhares de anos, que nada mais é do que evolução de consciência. Assim como nós, assim como o que está em cima é como o que está embaixo, que é um preceito hermético, o planeta ele passa por essas 7 fases de consciência, de evolução da consciência, assim como nós, que passamos pelo físico, etérico, emocional, mental concreto, mental abstrato, búdico, átmico. Esses processos, eles estão conectados, nós temos que passar por esses processos e também o planeta. Tudo vai passar por esse processo desses 7 níveis de consciência. E toda essa evolução, gente, nada mais é do que etapas de consciência, dessa evolução. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, na nossa playlist aqui do canal, tem uma série de vídeos dedicada a esse assunto que se chama As 7 Raças do Planeta. É bem interessante se você tiver interesse em se aprofundar um pouco mais. E cada raça mãe, ela desenvolve 7 sub-raças. Então vou vir aqui mais um pouquinho para a nossa raça atual, que é a raça ariana, que é a 5ª raça do planeta. A primeira sub-raça foi a Aryo-Hindu, que se desenvolveu mais ali no Planalto da Ásia, de forma mais concreta na região do Tibete. Por isso o Tibete tem essa questão de ser muito esotérica, porque foi da onde surgiu essa primeira raça que ainda tinha muito conhecimento e muita conexão com os Atlantes, porque na verdade eles surgiram dos remanescentes Atlantes. E ali no Tibete teve uma grande civilização esotérica, e essa foi uma sub-raça de uma grande sabedoria, de uma grande ligação espiritual. Foi a raça que escreveu os Vedas, que são as escrituras mais antigas que se tem conhecimento até hoje, que é a escritura hindu.
Os Aryas hindu, eles se espalharam por ali, foram até a Índia, onde trouxe muita paz e prosperidade para aquela região. E a sua cultura impacta aquela região até os dias de hoje. De alguma forma, os indianos souberam preservar todo esse conhecimento da primeira sub-raça Aryo-Hindu. Mesmo que eles não preservaram todo o conhecimento, mas uma boa parte eles conseguiram preservar e é adotada em sua cultura até os dias de hoje. E essa foi uma sub-raça de muita paz, harmonia e sabedoria. A segunda sub-raça foi a Aryo-Semita. Foi aonde desenvolveu todo ali aquele povo árabe. E a terceira sub-raça foi a Aryo-Iraniana, onde também desenvolveu toda aquela área ali do Oriente Médio. Então vocês podem ver que a primeira raça, ela ficou mais ali para a área da Ásia ali, Himalaia, Índia, naquela região. Já a segunda e a terceira sub-raça já se desenvolveram ali mais no Oriente Médio. A quarta sub-raça foram os celtas. E eles desenvolveram toda aquela parte ali da Europa. Eles fizeram desenvolvimento mais na questão literária, de cultura. Era um povo que tinha mais essa parte elaborada do intelecto. E o quarto foram os precursores dos alemães, os teutônicos, que já vieram já mais com essa ênfase aos negócios, mais ali, mais focado nessa parte. Já não tinham tanto essa parte artística e sensível que os celtas tinham. Eram mais uma ligação mesmo aos negócios. E essa é a última sub-raça da nossa raça. A sexta está para florescer e, pelo que vários estudos esotéricos falam, vai florescer aqui na América do Sul. Então o Brasil vai ter um papel muito importante no desenvolvimento da próxima sub-raça. Mas vamos lá, que eu só dei assim rapidamente um panorama das sub-raças, mas nós vamos focar mais na segunda e terceira, que originou ali no Oriente Médio. E aí eu vou entrar um pouquinho falando dos Yugas. Já que nós tivemos a primeira sub-raça, por que eles não foram considerados o berço da nossa civilização? Os Yugas, gente, são ciclos de consciência também. Essa é uma forma que os hindus entendem como que as energias cósmicas influenciam aqui o nosso planeta. E esse movimento também está ligado à precessão dos equinócios, que é um movimento que a Terra faz, no qual geram as eras astrológicas, que é a era de peixes, era de aquário e por aí em diante. Porém, os Yugas são ciclos muito maiores que eras, envolvendo de 3 a 4 eras, inclusive. Já faz parte do movimento do nosso sistema solar em torno de uma estrela, que seria uma estrela irmã do nosso Sol, da nossa grande estrela. E o sistema solar, ele faz uma órbita em volta dessa estrela. E se o nosso sistema solar estiver mais próximo dessa estrela, nessa posição, será um tempo de muitas possibilidades e de muita abundância aqui para os habitantes do planeta, para a humanidade. E quando o nosso sistema está mais afastado dessa estrela, aí já é o contrário, é onde a humanidade terá menos possibilidades e menos abundância. E eles classificam isso em 4 ciclos, que é o Satya Yuga, ou Idade de Ouro, o Treta Yuga, ou Idade de Prata, o Dwapara Yuga, Idade de Bronze, e o Kali Yuga, Idade de Ferro. Gente, eu tenho também aqui no canal, na nossa playlist,
uma série de 4 vídeos explicando toda essa parte das eras cósmicas e dos ciclos de Yuga. Então, se você quiser se aprofundar mais um pouco nesse assunto, eu sugiro que vocês vão lá nessa playlist, eu vou deixar o card aqui em cima, para que vocês possam se aprofundar mais um pouquinho nesse assunto, e ele é muito interessante e a gente consegue entender muitas coisas. E teve um mestre espiritual na Índia chamada Swami Sri Yukteswar. Ele foi o mestre do Yogananda, do famoso yogi Yogananda. E ele escreveu um livro muito interessante chamado A Ciência Sagrada, no qual ele explica aqui os yugas de ciclos menores, porque nós também temos os yugas planetários e nós temos que são yugas de ciclos bem maiores, e temos também os yugas astrológicos, que são yugas de tempos menores. E aqui eu vou falar sobre esse yuga de tempos, de ciclos mais curtos. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque eu quero mostrar através dos yugas por que a primeira sub-raça não é considerada a raça principal, né? O berço da nossa civilização. E eu vou colocar a representação aí do mestre Yukteswar para que a gente possa ter uma melhor visualização. Veja aí que ele tem os ciclos de Satya, Tetra, Dwapara, Yuga, descendente e ascendente. Essa representação, gente, está toda em inglês, tá? E quando nós falamos da primeira sub-raça que veio após o dilúvio aconteceu mais ou menos aqui na época do Satya Yuga descendente, que é esse aqui do seu lado direito. O Satya Yuga é uma época de muita prosperidade. Quando o nosso planeta está perto de energias cósmicas divinas, e essas energias impactam muito a nível de consciência a humanidade. E à medida, né, que vai se passando esses ciclos, que vamos descendendo aí nessa escala, as coisas vão se tornando mais densas, mais materialistas, mais materializadas. A energia ela vai ficando realmente mais obscura. Então, nesse período de Satya Yuga e Treta Yuga, não se há muita ênfase em construção de estruturas físicas, nessas grandes construções que os arqueólogos se baseiam para seus estudos científicos, porque justamente eles precisam dessa parte física, de fato, para fazer uma análise, um estudo daquela civilização. Nesses tempos não temos isso. Os artefatos da Satya e da Tetra são encontrados nas tradições orais e nos mitos que foram transmitidos ao longo dos milênios. Então, a questão dos mitos, dos arquétipos, era uma tradição oral. Eles ainda não estavam tanto materializados, eles estavam em uma posição ainda mais sutil. E à medida, né, que vamos entrando nessas energias mais densas, aí surgem as primeiras civilizações de fato, com todo esse contexto que nós conhecemos de construções, de organização governamental, social. E quando essas civilizações mais antigas, que da primeira sub-raça, elas desapareceram, muito dos seus ensinamentos desapareceram também, já que eles estavam mais na forma mental. Vocês podem ver aí na representação, onde está 3.100 anos antes de Cristo, eu até destaquei aí, tá aí Sumerian First Dynasty of Kish. Isso quer dizer que foi a primeira dinastia suméria na cidade que hoje é chamada de Kish. Essa, na verdade, foi a primeira cidade a ter rei depois do dilúvio.
e ela estava localizada na Suméria. E vocês também podem notar que quando se entra já nessa era de touro, onde já se está no Dwapara Yuga, ou seja, já está descendendo, já está aqui na idade de bronze, indo para a idade de ferro, que é o Kali Yuga. E veja que nesse período que já se começa as grandes guerras, a conquista de reinos, surgem os primeiros impérios, os primeiros reinos. E também começa a ascensão e queda de reinos, como é o caso do Império Acádio, Babilônico, e um dos maiores impérios militares na época, né, o mais preparado, que foram os assírios. Isso aqui sem contar também com o Império Sumério, que é no qual nós vamos focar mais o nosso assunto aqui desse vídeo. Os sumérios desenvolveram o primeiro sistema de escrita conhecido como cuneiforme, que consiste em marcar, né, as placas de argila ainda molhada. Então são grandes placas de argila que eles marcavam com uma talhazinha ou estiletes em forma de cunha, e ali esperava as tábuas secar e ali estava uma escrita, um manuscrito deles. E foi encontrada, gente, centenas desses manuscritos há cerca de algumas décadas atrás. E essa escrita era muito utilizada, principalmente em registros comerciais, administrativos e religiosos. E a partir desses textos sumérios que foi possível conhecer um pouco mais sobre essa região da Mesopotâmia. Inclusive a Suméria, ela se localizava ali nessa região entre os dois principais rios, que é o rio Tigres e o rio Eufrates, que fica ali no Oriente Médio e está situada onde hoje é o sul do Iraque. E a palavra Mesopotâmia quer dizer entre dois rios. Então dá um sinal, né, dá uma menção a esses dois importantes rios ali da região. E é importante comentar que esses dois rios, eles são citados na Bíblia, na Gênesis 2, versículo 10. O rio Eufrates e o rio Tigre são um dos 4 rios que passavam ali pelo Jardim do Éden. Então, historiadores bíblicos e cientistas e estudiosos, eles acham que o Jardim do Éden, de alguma forma, estava naquela região ali do Oriente Médio. E essa região, ela foi muito importante em toda a nossa construção da nossa civilização, que é o que nós vamos ver. E a gente pegando aqui a Bíblia, a gente vê que muitas coisas em Gênesis aconteceram ali. Inclusive, foi aonde a Arca de Noé pousou também, né? Foi naquela região, ali nas montanhas de Ararat, que fica ali na Turquia, que também é próxima ali àquela região. Isso está na Gênesis 8, versículo 4. Quanto a esses rios do Jardim do Éden, há muitos estudos, porque houve depois o dilúvio, né, que mudou toda a configuração do planeta, mas muitos estudiosos acham que o Jardim do Éden estava localizado ali naquela região. E isso é um mistério, né, a questão do Jardim do Éden, do primeiro casal de humanos. Há muitas escolas e doutrinas que falam sobre a raça adâmica, que seria essa raça que deu surgimento à nossa humanidade, na verdade. Algumas tradições vão falar dos anjos caídos, que chegaram aqui para impulsionar a humanidade, que ainda estava muito primitiva, e foram eles que deram esse empurrão na humanidade. Outros vão falar de exilados de Capela, que foram os capelinos que foram expulsos de um orbe que estava ascendendo, não estavam sintonizados com aquele orbe, com a ascensão daquele orbe, então eles foram expulsos de lá.
Eles foram exilados e vieram aqui para o planeta Terra também para auxiliar aquele povo primitivo e dar um empurrão na sua evolução. Então, há vários estudos esotéricos e teorias sobre a questão de Adão e Eva, né? Como que isso aconteceu. Mas eu queria deixar esse gancho aqui porque eu acho que é importante que a gente saiba, que a gente tenha isso em mente, para que a gente possa refletir e tirar um pouco das nossas conclusões. Apesar de eu achar que nós estamos muito longe disso, e nós ainda temos uma consciência muito pequena para entender como que de fato ocorreu toda essa evolução. A gente tem assim, pessoas que vieram, né, como a Blavatsky, o Chico Xavier e outros mestres que vieram, Moisés, né, que escreveu o livro de Gênesis. Tem essas placas aqui da Suméria, que nós vamos continuar falando dela, que também fala muito sobre o início da criação. Então, são pontos que nós ficamos um pouco assim confusos como é que foi. Mas o principal que a gente tem em mente é que alguma coisa aconteceu de fato que deu um empurrão na nossa humanidade. A gente não sabe descrever exatamente como é que foi, mas alguma coisa aconteceu. Foi exilado de outro planeta, foram anjos que vieram, foi a vontade de Deus, a gente não sabe. Mas fica aqui essa reflexão. E os sumérios, eles desempenhavam, já estavam começando a viver de forma mais civilizada. E eles tinham adoração de vários deuses, eles eram politeístas. E eles aplicavam a cada um dos deuses uma atribuição específica. Bem parecido, né, com a Grécia antiga, a mitologia grega, egípcia. E eles ergueram grandes templos que são conhecidos como zigurates, que foram construídos para honrar essas estruturas e serviram como centros administrativos, psicológicos e culturais das cidades sumérias. Os sumérios organizaram-se em cidades-estados independentes, como Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Cada cidade-estado tinha seu próprio governante, conhecido como Ensi ou Lugal, que exercia o poder político e religioso. A sociedade era hierarquizada, com o rei lá no topo, seguido, né, pelos sacerdotes, funcionários governamentais, comerciantes, artesãos camponeses, ou seja, o povo em geral lá na base. Bem parecido com a nossa estrutura de sociedade de hoje. No campo da agricultura, os sumérios desenvolveram um sistema de irrigação complexos para controlar as cheias dos rios Tigre e Eufrates. Eles também fizeram avanços na metalurgia, cerâmica e tecelagem, criando os produtos de qualidade. A civilização da Suméria deixou um legado duradouro na história. Os sumérios, eles foram responsáveis por muitas inovações, invenções e conceitos mais importantes, usados até nos dias atuais. Eles, essencialmente, eles que inventaram o tempo dividido em dia e noite, no período de 12 horas que nós conhecemos. Horas em 60 minutos, minutos em 60 segundos. Então, eles tinham um certo conhecimento de astrologia, de astronomia. E muitas de suas inovações e invenções, eles impactaram as primeiras escolas das civilizações. Então, gente, essa aqui foi a primeira parte do vídeo, que eu quis dar esse overview, linkar vários assuntos aqui para vocês. E na segunda parte, eu vou falar mais especificamente da ligação das escritas sumérias com a Gênese da Bíblia, que eles falam de acontecimentos muito semelhantes ao da Bíblia. Então, é uma questão bem interessante que a gente saiba
E eu vou falar isso na segunda e última parte aqui desse vídeo sobre os sumérios e a Bíblia. Então aguardo vocês, que vai ser um vídeo bem interessante. Vamos aqui esmiuçar um pouco alguns acontecimentos ali da Gênese e o que essas tábuas de argila elas revelam. Então aguardo vocês na próxima semana e desejo a todos muita paz, muita luz, uma semana abençoada e até lá. Namastê.